Boa tarde, bem-vindos ao nosso estudo de parábolas. Hoje a nossa parábola vai ser sobre os lavradores maus, que está em Mateus 21. Também se encontra em Lucas e também se encontra em Marcos. Então a gente vai misturar um pouquinho, como a gente faz normalmente. E essa parábola ela vai aprofundar muito sobre o tema de rejeição. Então que a gente possa aprender de ambos os lados, né? De quem rejeita, de quem é rejeitado. E possa crescer com isso e ser liberto também de muita coisa que a gente segura, né? Então vamos começar orando todo mundo, para que o Espírito Santo esteja nos acompanhando. Pai amado, sabemos que o Teu reino já está entre nós. Agradecemos pela Tua plenitude, Senhor, por Tu estar conosco neste estudo. Nos ensina, Senhor, nos admoesta, Senhor, a Tua palavra, para que a gente aprenda, para que a gente seja liberto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo paire, Senhor, neste ambiente, neste lugar. Tu tem liberdade total para falar aos nossos corações. A gente está aqui por Ti, para Ti e de Ti, Senhor, no Teu nome santo e poderoso de Jesus. Amém, gurias? Então vamos começar sem demoras. A gente vai começar ali em Mateus 21 mesmo. Depois a gente vai pular para Lucas. Então, Mateus 21, versículo 33 a 34 para iniciar. Fala assim. Opa, deixa eu pegar aqui. Ué. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a com um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. E ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. Amém? Essa parte aqui em Mateus 21, ela não está em Lucas e em Marcos, só aqui, mas eu achei, me chamou a atenção a simbologia, né? Então eu fui lá buscar o que significava, né, as palavras no hebraico, na sua simbologia bíblica. O valado, então este homem, pai de família, Deus, claro, plantou essa vinha, que é o povo de Deus, e ele circuncidou-a de um valado. O valado seria um muro ao redor, que representa uma separação e uma proteção a este povo que ele criou. Então ele cercou Israel, seu vinhedo, com as leis, com as promessas da sua presença, e separou ela das outras nações, para ser o seu povo especial. E era uma forma de cuidado, né, de delimitação. Até, inclusive, quando a gente lê ali Moisés e o povo de Israel, né, sendo vitorioso, tomando posse da terra, a gente vê muito que Deus alertava para que eles não se misturassem, né, não se pervertessem com outros povos, para não ter idolatria, para não voltar a pecar e ser escravizado novamente, né? Como eles já tinham sido libertos. O lagar, que fala ali, até fiz uma imagem para colocar lá no Insta, de como é que era essa vinha. O lagar, ele era um tanque para que as uvas fossem exprimidas dessa vinha. Então ele tinha ali a simbologia de uma expectativa de que este povo desse frutos. E era onde... Então era uma imagem para que os frutos da justiça, santidade e fidelidade que Deus estava esperando desse povo. Então ele realmente esperava que eles produzissem esses frutos espirituais. E ali falando da torre, o local de vigilância, representava a vigilância, a autoridade e principalmente a presença de Deus. Então a torre ela permitia que fosse observado ali tudo o que acontecia na vinha, né, protegia de ladrões, de animais que podiam entrar e simbolizava o olhar atento de Deus sobre o seu povo e ao mesmo tempo a responsabilidade dos líderes espirituais que deveriam estar cuidando desta vinha, né, que seriam os lavradores. E o principal dessa parábola é a crítica que Jesus está fazendo aos líderes religiosos da época de Israel, mostrando que apesar de todo o cuidado de Deus em construir essa vinha, eles falharam a liderar o povo de Israel e dar os frutos esperados. Então toda essa parábola vai ser ao redor dos líderes. E no final ali, a gente vai ver que eles percebem que Jesus está falando deles. Tá? Então Deus, assim como Ele fez na vinha com o povo de Israel, Ele nos plantou com um propósito. Nos cercou com amor, cuidou de cada detalhe, né, no seu tempo. E só deixa eu mudar vocês para cá, que daí vocês enxergam melhor, acho. Melhor. Opa.
Então a gente tem que cuidar quem que vai nos liderar, quem que está nos influenciando, quem que a gente está seguindo e quem que está nos inspirando, né? A única forma da gente dar fruto celestial é através da contemplação. A gente já falou disso, sobre os frutos, né? E a gente se torna aquilo que a gente contempla. Mas a gente não só estuda para desenvolver, né? A gente pode estar estudando a palavra, orando, mas aquilo que nos treina em silêncio também está nos moldando todos os dias. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, a gente já falou isso. Até no estudo sobre Jezabel, de não tolerar a Jezabel, muitas vezes é disso. É de nós estarmos tolerando, assistindo coisas que a gente não devia estar assistindo, né? Entre tudo, ouvindo músicas que não estão nos edificando, pelo contrário, estão nos fazendo duvidar do propósito de Deus. E a gente tem que ter essa seletividade no que a gente está vendo, ouvindo. O nosso cérebro, ele capta as imagens como se a gente realmente estivesse vivendo aquela emoção, aquele sentimento. Isso já é comprovado por estudos. E muito do que a gente nutre na nossa mente vai construir o nosso ser. Lá em Provérbios 23:7 fala que porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então o que a gente vê, o que a gente visualiza e imagina com a nossa mente, a gente se torna. E em Salmo 101, 2:3 fala: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, e nada disto se me pegará. Tá? Então a gente tem que cuidar, principalmente quem a gente tem seguido, né? E a fundo. Hoje mesmo a gente estava vendo um vídeo lá que no princípio parece uma coisa linda, maravilhosa, né? Falando ao nosso coração. Quando a gente vai ver, começa a ir contra os princípios que a palavra tá nos ensinando. Então a gente tem que ter muito discernimento da narrativa completa dessa pessoa. Então, pode ser que tá falando uma coisa maravilhosa, né? Uma filosofia linda, mas a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque essas pessoas que estavam cuidando da vinha, eles não eram os lavradores, os melhores ali que tinham por ali. Eles estavam fazendo o oposto, né? Ensinando coisas contrárias sobre religiosidade e muito mais. Então agora a gente vai entrar na parte da rejeição, que a gente falou, que vai ser quase sobre toda a parábola, né? Em Mateus 21, continuando ali no 35 e 36, fala assim: e os lavradores, apoderando-se... Opa, desculpa aqui. Estava no 33, 34, isso, 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Só deixa eu puxar aqui, que eu não sei se não cortou. Que estranho. Cortou o 34, eu acho. Só vou ler rapidinho de novo, tá? Então ali, Deus criou o vinhedo, colocou uma torre, arredou os lavradores. E depois se ausentou do país, como falamos antes. E ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, a outro apedrejaram. Tá? Deixa eu só continuar aqui onde eu estava. E quando a gente vê essa narrativa em Marcos e em Lucas, ambos eles dão uma ênfase diferente, né? Dão uma escalada na violência. E Lucas, ele era médico, então eu gostei muito da versão de Lucas, porque ele fala realmente do acontecimento com uma ênfase, né, clínica, né? Então ali em Colossenses 4 diz que ele era o médico amado. Então vamos dar uma olhadinha só no Lucas 20, só para vocês terem uma noção da escalada da violência. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disto, enviou-lhes outro servo, mas ele também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Tá? Então aqui a gente vê
3 versículos, e foi aumentando ali a violência. Bateram num, depois humilharam o outro além de bater, e o último, eles foi um trauma, né? Feriram ele. E aqui, os mensageiros que está falando aqui, que foram enviados, Jesus estaria falando dos profetas, dos juízes e dos líderes espirituais que foram enviados por Deus ao seu povo. E o Antigo Testamento, até estava estudando isso no meu curso de teologia, ele tem 39 livros, sendo que 17 dos livros são sobre os profetas. E eles revelam o quê? O plano da salvação, apontando para Cristo. Então, olha a magnitude, a importância dos profetas ali no Antigo Testamento. E o ministério profético, ele é um chamado de Deus para transmitir a sua vontade, alertar o povo e corrigir os caminhos e revelar o futuro. Então, o profeta, ele era o porta-voz de Deus e alguém que ouvia o Senhor e falava em nome dele, até os dias de hoje. E assim como esses servos da parábola, eles foram rejeitados, espancados e humilhados. E muitos dos profetas também enfrentaram a rejeição, né? A solidão, perseguição. E eles não eram recusados por quem eles eram, mas pela unção e pela verdade que eles carregavam. E muitos podem se perguntar hoje, qual é o propósito de Deus na minha vida? Né? Qual será que é o meu chamado? Muita gente pergunta isso. E a gente tem que sim começar a buscar, né? Inquirir a Deus para que Ele nos revele os dons, o chamado específico, mas todos nós temos um chamado único em comum, que biblicamente falando é o id, né? Ali em Marcos 16, 15 vai dizer assim, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E quando a gente vê do grego, né, que é o verbo querisso, significa o quê? Proclamar, anunciar publicamente e compartilhar informalmente. De acordo com o grego, ele está nos mandando anunciar com ousadia e autoridade o evangelho, como arautos do reino. Então, realmente, sermos embaixadoras de Cristo é um grande privilégio, mesmo quando a gente não entende completamente o propósito de Deus em cada situação que a gente está vivendo. E às vezes as tribulações que a gente enfrenta hoje estão moldando o nosso caráter, estão nos preparando para algo grandioso no futuro. E como diz a Escritura, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada. Está em Romanos 8. Então, cada batalha vencida fortalece a nossa fé e nos aproxima do chamado maior que vem de Deus. Então, que essa verdade possa fortalecer o teu coração diante de tantas dificuldades, sabendo que nós já temos a vitória certa através de Cristo. Então agora tu me pergunta por que eu contei toda essa narrativa de profeta, né, de propósito. E é justamente deste ponto de vista, né, de um lugar alto e espaçoso que a gente tem que ter essa visão. Né? É uma esperança que Deus nos dá. E a gente começa a entender o motivo pelo qual a gente passa por sofrimentos e tribulações. Então, das duas, uma, né? Ou Deus está forjando o nosso caráter para algo grande que Ele tem preparado para nós, ou Satanás já sabe desse grande projeto que Deus tem na nossa vida e ele quer nos abater e destruir a nossa identidade, né? A nossa confiança para que o plano de Deus não se cumpra na nossa vida. Porque a única pessoa que pode impedir o plano de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Então, o inimigo ele vai usar de artimanhas para minar nossa identidade, para fazer com que a gente duvide. Inclusive, Moisés duvidou que ele era capaz de libertar o povo de Israel do Egito. E eu quero trazer para vocês ali em 1 Pedro 5, algo que eu achei assim espetacular. Tá? 1 Pedro 5, 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhando pelo mundo. Ou seja, tem mais pessoas que também estão sofrendo essas tribulações. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar, e principalmente, gente,
fundamentar. Gravem essa palavra, fundamento. A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, essa parábola, ela nos revela uma violência escalada, né? Primeiro eles agridem e vão ali e humilham. Então, mas também tem um sinal ali claro de desrespeito, né? Na humilhação, tem umas versões que falam ferido na cabeça. E o último servo, ele sofre lesões visíveis e invisíveis, né? Traumas profundos. O trauma, ele significa que teve algo que ficou, que deixou marca. Mas tem algo que todos eles têm em comum, né? Uns sofreram ali punições mais severas do que outros, mas todos eles têm algo em comum. E é que todos eles foram lançados para fora da vinha. Todos eles são rejeitados, né? Uns tiveram atos mais cruéis, outros ações mais sutis, mas todos enfrentaram essa dor, que é a dor da rejeição. E essa é a dor mais difícil de curar, né? Os machucados, mesmo visíveis, ali eles podem ser tratados, a nossa pele se regenera, a gente pode, né, cuidar disso tudo, né? Ter uma cicatriz, mas a rejeição, ela vai atingir camadas mais profundas da nossa alma. E ela nos lança num ciclo, né? Um ciclo de medo. Então a gente tem medo de ser rejeitado novamente, nós temos medo de não corresponder às expectativas dos outros, medo de enfrentar com integridade os desafios. E mesmo a gente fica com medo de exercer a nossa autoridade como filha de Deus. E diante desse medo, a gente pode tomar dois caminhos, né? Não estou falando como psicóloga, mas geralmente, né? Vamos falar em geral. Um dos caminhos é a vitimização e o outro caminho é da rebeldia. E meditei muito sobre essa palavra porque eu, infelizmente ou felizmente, né? Vamos considerar felizmente, eu estive nesse lugar, né, de rejeição, né? Eu vivi bullying na escola. Quem é que nunca sofreu, né? Algo assim. E eu me lembro que até uma vez eu tinha um guri, vou falar guri, um guri que tava falando bobagem, sabe? Falando nome na sala de aula. Eu acabei socando a cara dele na aula. E ali eu vi um alívio, gente. Eu achei que, né, saí bem na foto, e isso realmente provocou em mim uma agressividade, que até hoje eu tento buscar mais a minha feminilidade, buscar mais, né, essa parte mais delicada. Por quê? Porque eu vi que ali, na minha agressividade, eu consegui me defender, e ninguém mais se meteu comigo na aula, né? Então eu fiquei mais dura, fiquei mais agressiva, né? E eu queria provar, sempre quis provar que eu estava forte, que eu sabia me defender, mas acabei sufocando algumas áreas da minha vida que hoje eu tenho que lutar contra, né? Em deixar o meu marido abrir a porta do carro, essas coisas assim que a gente vai notando aos pouquinhos. E a gente sempre tem esse medo de não ser aceito, né? Mas quando a gente conhece o nosso Pai, né, esse Deus, a gente compreende que a gente é amada. Deus, ele confirma esse amor que ele tem por nós. Então, a gente aprende que a gente pode e deve ser vulnerável, que a gente tem que colocar toda a nossa expectativa no que ele pensa de nós, e realmente a Bíblia fala que Deus, ele se aperfeiçoa, Deus se revela nas nossas fraquezas, né? Então é ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje muita gente, né, me conhece e já acha que eu sou ousada, né, que eu sou firme no que eu acredito, corajosa, né, ao expressar minha fé. E realmente eu amo essa característica que Deus forjou em mim, mas essa ousadia, ela nasceu e foi moldada justamente pelas marcas, né, de ter que se defender ali na adolescência. Então, se não fosse Jesus, olha, nem sei qual o rumo que seria. Mas agora eu sei que é o meu Pai que cuida de mim, que não importa o que a gente sofre, né, o que falam pelas nossas costas, especialmente quando essa palavra dura, ela vem de alguém que a gente ama, porque quando a gente ama que vai fazer um efeito em nós, né? Se qualquer um falar, não vai fazer diferença. Então, hoje o que importa para mim é o que Deus pensa de mim, é o que Ele tem preparado para minha vida. Então, não importa o caminho que a nossa rejeição nos leva a trilhar, né? Se a gente foi endurecida, aprisionada no vitimismo também,
A gente tem que se levantar, a gente tem que se posicionar e declarar em voz alta que Deus quem diz quem nós somos. Né? Provérbios 29 vai dizer que temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Então a gente não tem que, né? Uns podem, né, não dar mínimo para o que os outros falam, e outros podem se apegar naquilo a ponto de não conseguirem ser, né, elas mesmas. E não conseguir, né, desenvolver ali. Então, Satanás, ele tenta distorcer nossa identidade e muitas vezes ele usa a boca dos outros para isso. Né? Palavras lançadas com maldade, olhar de desprezo, não precisa nem ser o que alguém falou. Né? As reações sutis, escancaradas. Tudo isso pode ser usado para nos afastar da verdade sobre o que Deus diz que nós somos. Mas escuta com atenção. Né? A gente não tem que dar ouvido. A gente não tem que dar ouvido ao que os outros pensam ou falam de nós. A gente não pode deixar que as nossas experiências, as nossas dores definam quem a gente é hoje, quem a gente se tornou. Né? A gente não é o que fizeram de nós. A gente é quem Deus diz que nós somos. E por que eu digo isso? Porque a gente vai para o próximo tópico, que é rejeitado. Então a gente continua ali em Mateus 21, 37. Fomos para Lucas para avaliar, né, essa escalação aí, essa escalada de violência. Então vamos voltar para Mateus 21, 37 e 42. Né, ele mandou os seus servos. Então, vamos ali. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-nos, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Tá? Até aqui então. O antídoto para a nossa rejeição é a aceitação, né? Faz sentido, rejeitado e aceito. E aqui estão as boas novas, gente. Jesus Cristo foi rejeitado na cruz, né? Ele mesmo fala: Senhor, ele não falou nem Pai, gente. Quantas vezes a gente viu Jesus falar: o meu Pai pediu que eu fizesse isso, eu fiz isso porque o meu Pai pediu. Na cruz ele falou: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Por quê? Porque ele foi rejeitado ali na cruz, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, naquela cruz, ele levou todo o desprezo, toda a exclusão, toda a dor de rejeição, para que hoje nós pudéssemos ser adotadas, amadas e chamadas de filha. Então, quando ele foi rejeitado pelo Pai, nós fomos adotados no lugar dele. E a cura, ela é real, a reconciliação, ela é real. E a nossa identidade, ela tem que estar segura em Cristo. Ali, falando, né, voltando um pouquinho ali, fala que chegando-vos para ele. Opa, deixa eu ver o que tá aqui. Onde é que tá aqui? Sumiu. Mas ali em Pedro, 1 Pedro 2,4 fala assim: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Né? Para nós entendemos que quem é a pedra eleita e preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores, lavradores, em parênteses, rejeitaram, esta veio ser a principal de todas. A pedra angular e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, olha que lindo, gente, essa promessa. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A gente até brincou, né, que a Nalva estava na escuridão. Todos nós estávamos nas trevas. Mas Deus nos chama a maravilhosa luz que Ele tem. E aqui muito lindo que fala
que no início fala assim, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Me chamou a atenção o Sião e me veio à mente aquele Salmo 125 que fala assim, os que confiam no Senhor, ou os que esperam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se eu não me lembro bem, Mônica, acho que a gente orou isso na semana passada, não orei? Orei. Falei, olha, veio na hora. Porque quando nós esperamos, né, a gente foi ali rejeitado, humilhado, mas a gente espera em Deus, a gente se guarda e confia nele, a gente não se abala, a gente fica firme para sempre. Né? E o Monte Sião ali, ele representa o quê? Um lugar da presença de Deus, e é um lugar de firmeza e escolha. Jesus é a nossa rocha, ele é a nossa pedra angular, ele nos dá a firmeza, né? O Monte Sião, para quem não sabe, ele era a colina em Jerusalém onde ficava a cidade de Davi. Depois foi onde foi construído o templo, né, de Salomão, e se tornou o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. E é um ponto de refúgio, de adoração e de governo, de autoridade, gente. E no Novo Testamento, o Monte Sião ele se torna um símbolo da igreja por causa da nova aliança e da cidade celestial, que está lá em Hebreus 12, 22. Né? Então ele representa a cidade celestial, o reino vindouro, que a gente tanto fala aqui nas parábolas. E outro ponto também, que eu vou chamar atenção, também é da justiça divina. Né? Então a gente tem que esperar em Deus. Guarda o teu coração, porque ali em Mateus, continuando, fala assim, Mateus 21, 43 a 46. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. E os príncipes e os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém, gente? Então nós somos, né, como falou ali anteriormente, a nação eleita. E aqui está confirmando. Ele tirou a vinha daqueles lavradores e deu a outrem. Então nós somos geração eleita, raça eleita. Então tu foi escolhida, eu fui escolhida para cá. Então, apesar de nós sermos rejeitados pelo homem, a gente foi escolhido por Deus para dar os frutos, para mostrar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, que a gente se achegue a Ele, porque assim como Ele é a nossa rocha, a nossa pedra eleita e preciosa, nós somos pedras vivas, pedras da morada de Deus, e Deus vive em nós. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver que Deus, né, habita em nós, através do Espírito Santo, na presença dele está conosco. E como falou lá, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, por intermédio de Jesus Cristo. Então, a gente tem que oferecer hoje, sacrificar hoje tudo que a gente pensa de nós mesmos. Toda essa dor, essa rejeição que a gente carrega, esse medo de não ser amada, de não ser aceita, né? Da dor de falarem de ti, oferece isso como prêmio de vitória, como troféu, porque apesar de tudo, tu és eleita, preciosa aos olhos de Deus. E cada lágrima, né, cada vez que o nosso coração doeu, por a gente não ter atingido alguma expectativa, que tudo isso, o que é oferecer isso como sacrifício? É se regozijar, é usar isso como testemunho para demonstrar o amor dele. Então a gente não vai mais falar do nosso passado como se a gente estivesse sofrendo hoje por isso. A gente vai falar do nosso passado como um troféu de tudo que a gente viveu e do que a gente se tornou. Então tudo que a gente teve de rejeição na nossa vida foi para forjar o nosso caráter, para nos dar ousadia no nome dele. Tá? Tem outro ponto aqui que estava lá em Pedro também. Onde é que está? Para que nós nos acheguemos a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo. Eu botei em ordem errada aqui, depois eu digo para vocês onde é que tá, mas acredito que esteja... Ah, não, é o início de 1 Pedro, desculpa. Antes eu li 1 Pedro 2,4, este é o 4, tá? Então Deus fala pra gente se achegar a Ele. Porque Ele é a pedra que vive, que foi rejeitado pelos homens, mas que para Deus é eleito e preciosa. Então nós mesmos, nós também somos pedras que vivem. Então a gente tem que oferecer esse sacrifício espiritual por intermédio de Jesus. Amém? Então, vamos falar da justiça, né? Porque muitas vezes a gente se sente oprimida e a gente vai para o lado de vitimismo, de vítima. E ali, as pessoas que nos feriram, quais são os caminhos? Né? A gente foi ferida, a gente tem aqueles 2 caminhos ali, se a gente não conhecer Jesus. Vitimismo ou rebelião. Né? Se rebelar, achar que pode fazer o que tem que fazer por si mesma. Mas os opressores, né? Estes lavradores maus, eles também têm 2 caminhos. Então um deles fala ali que é cair sobre a pedra. Aqui está falando sobre tropeço. Tropeçar na palavra é o escandalizar, né? O rejeitar. Se escandalizar, às vezes, é ver alguma coisa ali que não cabe a ti, não está, né, de acordo com o que tu acredita. Né? A Bíblia, vai ler a Bíblia e dizer, não, mas espera aí, eu estou fazendo isso hoje. Te escandalizou e largou daquilo. Né? Rejeitou a palavra, desobedeceu e resistiu à verdade. Né? O que acontece com essa pessoa? Ela vai cair na pedra, ela vai se despedaçar, fala ali. Então a pessoa ela é quebrada, quebrantada. Tem sim uma esperança. Né? Ele pode, em humildade, ele pode ver que está no caminho errado quando ele é quebrado. Então muitas vezes a gente tropeça para que a gente tenha discernimento de que a gente tem que ser moldada à imagem de Cristo, nascermos de novo. E também vai ter despedaçado para quê? Para a ruína, para o julgamento. E aquele que a pedra cair sobre ele é outro caminho, né? Aqui é quem tenta ir contra a pedra, aí a pedra cai nele, tá? Então o confronto contra Deus, contra os ungidos do Senhor, as pessoas que Deus ama, os filhos dele, se essa pessoa está indo contra ti, está indo contra Deus, ela está fazendo mal a Deus também. Ai daquele que for contra um dos pequeninos. Ele vai ser reduzido ao pó, vai ser esmagado, despedaçado completamente e pulverizar. É o significado do que acontece quando a gente é reduzido ao pó. Então aquele que rejeita Cristo, ele vai enfrentar um julgamento e ruína completos. Não tem assim, ó, talvez se salve. Né? Credes no Senhor Jesus e serás salvos. Então se tu rejeita Jesus, o juízo vai vir. Vai ser ruína. Vai ser, virou pó. Viemos do pó e vira pó de volta. Então, eu estava vendo um Reels que falava do homem, né? Será que realmente veio da terra? E ali estava dizendo que tudo que nós temos na nossa composição, do nosso corpo, vem da terra. Né? Os minerais todos que tem na terra. Ferro, cálcio, tudo isso a gente pode encontrar na terra. E a gente vem do pó e volta pro pó. E hoje a gente passamos muito bem no tempo, porque estou na conclusão já e estamos aí. Mas o que eu queria te dizer é que essa parábola, gurias, ela fala de um povo que rejeitou os mensageiros de Deus. E por fim rejeitou o próprio Cristo. Mas também revela algo muito maior, que a rejeição dos homens, ela não interrompe o plano de Deus. Pelo contrário, ela revela o plano de Deus e ela confirma. Então, prestem atenção, onde o inimigo está tentando te colocar para baixo, onde ele está querendo, sabe, te confrontar, porque provavelmente tem um ministério, tem um plano de Deus que ele está tentando ir contra. Né? Principalmente quando é algo específico, algo com a nossa saúde, né? Pode ter um ministério aí de cura, sim, pode ter um ministério de testemunho para outras pessoas serem libertas de alguma enfermidade. E a rejeição, ela mexe muito com o nosso ser, com a nossa identidade. E isso a gente vê na adolescência, nos jovens hoje em dia, como a gente tem falta de identidade, como as pessoas estão perdidas sem saber quem são, qual é o seu gênero,
o que acreditam. E a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, conhecemos o nosso Pai, temos uma experiência com Ele, pessoal, a gente encontra a nossa identidade. Então, se tu não sabe qual é o teu chamado hoje, busca estar na presença dEle, contemplar Ele, porque aos poucos a gente vai sendo revelado a nós pelo Espírito Santo. Então, Jesus, ele é essa pedra rejeitada que a Bíblia fala, que falava 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. E ele se tornou o que? A pedra angular, lá em Salmo 118. E ele é o fundamento da nossa fé. Lembra que eu falei ali que nós somos... como é que era a palavra, gente? Deixa eu ver aqui. Fundamentar. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele tem que ser a nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha. Até tem um nome de Deus que é o Senhor é a nossa rocha. E o que o mundo desprezou, Deus escolhe para ser o quê? O essencial. Então tu hoje, assim como Jesus é a pedra viva, é o essencial na vida de alguém. A tua identidade vai ajudar a forjar a identidade de outra pessoa. Então assim também é conosco. Muitas vezes a gente enfrenta uma rejeição de pessoas, de sistemas, né? Daqueles que deveriam reconhecer o nosso valor no dia a dia, tudo que a gente faz. Mas essa rejeição não define quem a gente é. E pelo contrário, ela nos aproxima ainda mais de Deus, do nosso propósito, porque ela está forjando o nosso caráter. Quando a gente se dá conta que a gente precisa dele, é quando ele tem a nossa permissão para vir e tratar as nossas rejeições, as nossas falhas. Então a rejeição dos homens, ela nunca vai cancelar a escolha de Deus. Então se tu está sendo rejeitada hoje de manhã já fui rejeitada, gente. O negócio não é fácil. Davi tava brabo, não sei o que ele ficou brabo. E aí me xingou, eu fazendo devocional, sabe, com ele. Faço todos os dias rapidinho ali, um esforço, sabe. A pessoa não tem nem voz de manhã, não tomou um café. Tô ali, ele pediu para comprar o devocional da igreja pra gente fazer juntos. Então a gente lê ali o versículozinho e fala sobre aquilo. E aí me xingou, ficou bravo comigo. Falei assim, tu vai pra escola bravo com a tua mãe me xingando, me rejeitando desse jeito. E aí de tarde de novo ele veio, tava ótimo, maravilhoso. Aí chega uma hora que o perrengue bate, né? E cansa ou tá cansado. E aí eu falei toda essa parábola aí pra ele. Falei, olha, a gente às vezes é rejeitado, mas a gente não merece ser rejeitado. O mais importante é que Deus nos recebe, Deus nos escolhe. E tudo isso que a gente sofre na vida, que não é fácil, né? Contei até pra ele que eu sofri bullying no colégio. Tudo que a gente passa é pra glória de Deus, sabe? E às vezes a gente nem sente que tá sendo rejeitado. Aos poucos a gente se dá conta do que forjou nosso caráter, do que nos transformou em quem nós somos hoje. E aí tá na hora, né, gente, da gente pegar essa pedra angular e sermos também essa pedra viva, porque cada pedra vai fazer um papel diferente na edificação da igreja. Então nós somos uma pedra não pra gente, né, dar pedrada nos outros, né, soquear os outros, que nem eu soquei o outro lá no colégio, mas para que a gente faça o quê? Edifique, que a gente seja aperfeiçoado, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Foi rapidinho essa parábola, mas sabe, de um valor, né? A gente tem muito para falar sobre rejeição. Então é um tópico que a gente vive nos nossos dias, nos nossos filhos, no dia a dia deles. E a gente tem que estar atenta para a gente não perder a nossa identidade. Porque Deus nos escolheu por alguma coisa especial e a gente não pode se deixar levar. Amém, gurias? E é isso. Vou dar um tchauzinho aqui pro pessoal do Insta. Obrigada por estarem aqui, gurias. E vou abrir aqui pro WhatsApp pra gente conversar mais, se alguém tiver algum testemunho, né? Mas que Deus abençoe. Até... semana que vem não vai ter, porque eu vou viajar. Então a gente não vai se ver semana que vem. Vamos ficar com saudade, né, Mônica? Normal, mas na outra a gente vem com tudo daí, tá bom? Fiquem com Deus, meus anjos. Beijo.